Muito bem, meu povo, boa tarde para vocês. Tio Sérgio tá aqui, mandando um joinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, vamos aí levando esse momento difícil, né, pessoal? Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai estar juntinho aí de volta, né? Pessoal, vamos nós, mais uma aulinha de espanhol, né? Vamos conversar um pouco hoje sobre as preposições em espanhol, como que elas funcionam, né? Como que a gente utiliza, né? Também como a gente tem as preposições em português, nós vamos também ver a utilização dela. Existe também dentro do idioma espanhol essa classificação gramatical, que são as preposições. Então vamos nós dar uma olhada em algumas delas mais importantes. Gente, o que é importante? A gente precisa dar uma definição. A gente sabe que a preposição, então, ela vai estabelecer, tá, relação entre duas palavras, tá? Então ela é como se fosse uma ponte entre duas palavras, né? Então vamos dar uma olhada aí agora em algumas das mais importantes, tá? Como vocês podem ver, vamos começar pela preposição a. Tá? Esta preposição a, ela pode ter duas indicações, por assim dizer. Então eu tenho a preposição a, tá? Que indica o quê? Indica um destino, um lugar. Tá? Então você tem B, A, lá, biblioteca. A biblioteca seria um destino, né? Então quer dizer que a pessoa estaria indo para a biblioteca, tá? A lá, biblioteca. Então esse A, né, indica destino, tá? No destino aqui no caso seria a biblioteca, como se a pessoa estivesse indo à biblioteca. E eu tenho a preposição a também para indicar hora, gente. Por exemplo, vamos ver o exemplo aqui. El banco abre a las 10:30. A las 10:30. Observe então que a preposição a ela é utilizada aqui neste caso para indicar horas. Tá? El banco abre a las 10:30, certo? Então você tem aí a preposição a indicando destino e indicando hora. Segunda preposição nós temos aí ante, tá? O que ela significa, essa preposição antes? Indica que algo, alguma coisa, está diante do objeto da pessoa indicada. Tá? Então, alguma coisa ou algo está diante da pessoa, tá? ou de um objeto. Tá? Tanto de modo real quanto em sentido figurado. Tá? Então, essa preposição ante ela pode ser utilizada para algo físico realmente que existe ou para utilizar em uma expressão no sentido figurado, né? Coisas que não existem materialmente. E aí a gente trouxe um exemplo, né? Estamos muy preocupados ante una situación como esta. Tá? Então, vocês podem observar que neste caso, nesta frase, né, a gente está tratando de algo no sentido figurado. Né? Então, estamos muy preocupados ante una situación como esta. Tá? Então, vocês observem que a frase, né, a pessoa está preocupada diante de uma situação como esta. Então, ela está vivendo uma situação muito complicada, né, e ela está preocupada. A próxima preposição seria barro. Barro indica que algo físico por debaixo do objeto, tá? Ou pessoa indicada. Então eu tenho algo, alguma coisa, tá? Que está embaixo daquele objeto ou embaixo daquela pessoa. Tá? Trouxemos um exemplo. El anillo cayó bajo a la cama. Tá? Então você tem aí o que? Um objeto
que está embaixo de um outro objeto que é a cama. Tá? Você tem el anillo cayó bajo a la cama. Então você só pode observar aí que está, né, indicando que um objeto, algo físico, el anillo, está por debaixo de um outro objeto que é a cama. Certo? Muito bem. Vamos ver mais algumas preposições. Con, preposição con, tá? Indica uma companhia ou um instrumento de produção da ação. Vamos ver o primeiro exemplo. Um exemplo. Trabajamos con Maria. Né? Nessa frase eu estou dizendo, trabajamos, nosotros trabajamos com Maria. Maria é uma pessoa. Né? Então aqui no caso está indicando uma companhia. Né? Quer dizer que nosotros trabajamos com Maria. A próxima preposição seria contra. Contra indica oposição. Exemplo, el médico le recetó una medicación contra la anemia. Observe então que a preposição contra indica oposição. Veja bem o que eu estou dizendo. El médico recetou una medicación contra la anemia. Tá? Então, esta medicación es para combater la anemia. Muito bem. Agora tem uma outra preposição que pode ter mais de um sentido. Preposição en. Indica localização. Exemplo, vive en Montevideo. Então, vive em Montevideo. Localização. En indica formas de mobilidade ou de transportes em massa. Exemplo, viaja em autobús, em trem e em metro para chegar ao trabalho. Gente, tem uma coisa interessante, né? Que então você pode aí utilizar a preposição en para indicar a forma como você está viajando. Então, se você viaja, por exemplo, de ônibus, viajo em autobús. Aqui na frase, viaja em autobús, em trem e em metro. Tá? Então, são umas formas que você tem para mostrar mobilidade, tá? Transporte em massa. E a preposição en também indica tempo, estação do ano, os meses, os anos. Vamos dar um exemplo. Víctor chegou a Brasil em 1999. Então, em antes de ano, 1999, certo? E tenho aí agora a preposição de, que indica uma procedência, da onde que a pessoa está vindo. Então eu tenho es de Colômbia. Estou dizendo que ela é da Colômbia. Preposição entre expressa uma ideia intermediária. Exemplo, viajamos entre Córdoba e Catamarca. Então está dizendo que a pessoa viajou de uma cidade a outra, né? De Córdoba a Catamarca. Tá? Viajamos entre, uma ideia intermediária. Eu tenho a preposição desde, indica um ponto de partida, de começo, tanto no tempo como no espaço. Um ponto de partida, tá? Então, volvimos desde Córdoba, tá? Desde Córdoba.
Asta, ela indica um ponto de chegada, tá? Ou limite de um estado ou de uma ação. Exemplo, el museu queda abierto hasta la tarde. Então, você poderia dizer também, el museu queda abierto hasta las 4 de la tarde. Então, aqui no caso, é um limite, né? Até a hora que o museu vai ficar aberto. Chega às 4 ele fecha, tá? E Ásia indica a direção de um movimento ou uma tendência, tá? Los padres viajaron hacia el sur a la Patagônia, tá? Então, Ásia indica a direção daquele movimento que a pessoa está fazendo, tal, aquela tendência que ela está seguindo, tá? Los padres viajaron hacia el sur a la Patagônia, tá? Gente, é interessante, tá, que vocês depois, com calma, né, assim que vocês assistirem a aula, né, que vocês peguem essas frases, todas as frases, tá, que eu trouxe aqui para vocês. Interessante que vocês possam fazer aí a tradução, visualizarem, né, para que vocês tenham uma noção correta aí, tá? E essa tradução vocês podem fazer no caderno de vocês, sem problema, tá? Pega todas as frases e vão traduzindo no caderninho de vocês, tá? Gente, então nós vamos ficando por aqui, né? Deu para ter uma ideia aqui, mais ou menos, são as principais preposições que a gente utiliza mais, né? E a gente gostaria de agradecer aí a companhia e um grande abraço para todos. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço, valeu!